paz, meus irmãos. Deus abençoe essa noite. Que Deus abençoe a vida, os caminhos de vocês essa madrugada. Queria trazer uma mensagem que nós lemos nesse culto de sexta-feira à noite. Infelizmente não conseguimos transmitir porque o servidor do Discord caiu e ficou inoperante e não conseguimos transmitir o culto. Mas eu queria trazer para vocês a mensagem que Deus colocou no coração, e ela se encontra no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 1. Queria ler com vocês, em nome de Jesus. Diz assim: o dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com as promessas da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formado da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas quando todos chegam ao arrependimento. Mas que todos cheguem ao arrependimento. No versículo 10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Vamos parar aqui no verso 13. Irmãos, Deus ele é tremendo, maravilhoso. Deus ele nunca deixou de cumprir nenhuma de suas promessas. Mas infelizmente, Pedro vem dizendo que nos últimos dias surgirão pessoas que zombarão, escarnecerão, da promessa do Senhor, da vinda dele. Muitos vão dizer: os apóstolos que profetizavam, que anunciavam a vinda do Senhor, o evangelho de arrependimento, o evangelho de conversão, morreram e nada mudou. Os céus não passaram, Jesus não voltou. Na época dos profetas também foi assim. E muitos hoje dizem: pessoas pregam a palavra do Senhor, fala que Jesus está voltando, que eu tenho que abandonar minhas práticas pecaminosas,
Mas nada muda. O Deus de vocês não volta. O mundo continua sendo o mundo. E muitos têm zombado quando nós se colocamos a pregar um evangelho que não visa nenhum interesse a não ser anunciar realmente a vinda do Senhor, anunciar que devemos se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, devemos nos separar do mundo, porque Jesus está às portas. Mas Pedro deixou uma coisa bem clara para essas pessoas e deixou um grande exemplo que aconteceu. Na época de Noé, quando Deus mandou ele construir a arca, ele anunciou também àquele povo que Jesus traria o dilúvio, que a terra seria encoberta, para aquele povo se arrepender, para aquele povo se voltar para o Senhor. Mas nada, aquele povo não quis abandonar os seus pecados, quis continuar atrás das suas paixões. A Bíblia fala que será como na época de Noé. Os homens vão continuar atrás dos seus desejos, vão casar-se, dar em casamentos, vão atrás das suas cobiças, dos seus sonhos, e pouco ligarão para o dia do Senhor. E infelizmente, para aquele que está em Cristo, tem visto que um dos grandes sinais da volta do Senhor é a apostasia, o abandono da santidade, da fé. Temos visto cada vez mais igrejas profanas sendo criadas segundo as paixões, os desejos do homem. Se você quer continuar nas suas práticas errôneas, tem igreja para suas práticas pecaminosas. Igrejas que aceitam homossexualismo, aceita todo tipo que é de pecado. Igreja que prega as cobiças dessa terra, igrejas que visam somente prosperidades materiais. E uma das maiores tristezas, eu acho que um homem de Deus tem, é ver que essas igrejas estão cheias, cada vez mais abarrotadas. E Paulo, numa das cartas, ensinando os seus servos, os servos do Senhor, ele falou que nos últimos tempos não suportariam a sã doutrina, que daria coceira nos ouvidos, e as pessoas levantariam líderes para os seus desejos, para as suas práticas pecaminosas. E é o que tem acontecido. E o que mais tem acontecido são pessoas zombando da promessa do Senhor. As pessoas hoje, elas se preocupam em viver os seus sonhos, não que seja errado, mas elas têm corrido atrás das coisas dessa terra. Elas não têm percebido que os tempos têm cada dia se tornando pior. O amor tem se esfriado no coração de quase todos. Já não tem quem mais dê exemplo, quem mais abdique da sua vida para viver uma vida com Cristo. Os tempos têm ficado cada vez pior. Mas nós continuamos correndo atrás de casamento, de sonhos profissionais, atrás de ilusões, coisas passageiras. Uma das coisas que me chamou muita atenção, e voltando a falar, é que as pessoas, no versículo 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Quantas pessoas têm seguido seus desejos, têm deixado a Bíblia de lado e feito aquilo que ela tem vontade, aquilo que ela quer? Quantas pessoas hoje não conseguem se separar, se consagrar, não conseguem ficar sem as suas práticas pecaminosas? É muito triste. Pessoas no altar pregando em pecado, falando de coisas que não vivem. Pessoas que expressam a palavra de Deus
com seus contos e mitos, mas sem senti-lo, sem ter comunhão, sem buscá-lo. E cada vez mais tem se tornado comum, meus irmãos. E Pedro ele não falava para o mundo, mas falava para o povo de Deus, para a igreja. Que em nosso meio vão surgir pessoas assim. E não é o que está acontecendo. Hoje você vê dentro da igreja pessoas sem santidade. Você vê que a Bíblia fala aqui no 11, fala assim, no versículo 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Aí vem dizendo: vivam de maneira santa e piedosa. Olha só, Pedro vem enfatizando que tudo vai ser desfeito. Sabe, irmãos, a gente vê construções bonitas, casas luxuosas, carros luxuosos, monumentos lindos, é verdade. Vemos montanhas, vemos lagos, praia. Mas o servo do Senhor vem dizendo nessa mensagem, e eu não estou interpretando nada, que tudo será desfeito nessa terra. Essa terra está destinada para o julgamento, para a destruição. Não ficará pedra sobre pedra no dia do Senhor. E pessoas correndo atrás de conquistar as coisas aqui, construir seus celeiros aqui. Jesus ele já enfatizou: não construa, não queira riquezas na terra, mas ajunte riquezas nos céus, onde a traça não corrói, o ferrugem não consome. Jesus já vem dizendo que não é para a gente acumular as coisas nessa terra, para a gente se preocupar com as coisas do céu. E o que me chamou a atenção é viver de maneira santa, né? O que é maneira santa? É perfeita? Não. Nós temos que buscar aperfeiçoamento e chegar perto, né, da perfeição do Senhor, sendo imitadores dele. Mas santo é separado do mundo, dos desejos mundanos, dos desejos da nossa carne, porque nós temos desejos, a nossa carne é corrupta. Mas nós vemos uma igreja hoje que fala que ama a Deus, que espera o Senhor, que fala do dia do Senhor, mas nas suas práticas não vive de maneira santa e piedosa. Maneira santa é no vestir. Você vê mulheres e homens dentro da igreja, eu estou falando para a igreja, e essa mensagem para quem vai chegar, eu não falo para você que não teve um encontro com Deus ainda, você que não foi convidado a aceitar o Senhor como único, suficiente Salvador da sua vida. Eu não estou falando para você que ainda não ouviu falar do Santo Evangelho, mas eu estou falando para uma igreja religiosa que fala que ama a Deus, que espera o dia do Senhor, até louvam, né? Maranatá, ora vem Senhor. Tem coisas que me deixam perplexo, porque eu vejo pessoas dizendo: vem Senhor, o Senhor vai vir, mas não vive de maneira santa. A Bíblia fala nos profetas, em Joel, em Amós, que o dia do Senhor será dia terrível para todos. E essas pessoas dizem isso, mas quando o pregador fala: irmãos, vivam de forma santa, separada. Deus não quer que você ande nessas rodas. Deus não quer que você vista esses tipos de roupa. Deus não quer que você tenha esse tipo de falar, esse tipo de andar, esse tipo de olhar. E aí as pessoas: não tem nada a ver, Deus me aceita do jeito que eu sou. O importante é buscar intimidade. Como que você vai ter intimidade com Deus se você não obedece? Se a Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e o Senhor, o véu foi rasgado, mas para acessar o Senhor continua sendo da mesma forma, com o coração puro e as mãos limpas.
senão nós não acessamos. E nós temos visto que o dia do Senhor vem chegando cada dia mais próximo. Através dessa mensagem que hoje Deus trouxe ao meu coração, é mais uma forma de ver, mais um sinal que Jesus está às portas. As pessoas hoje têm zombado do dia do Senhor. Filho tem falado aos seus pais, não, mas vai demorar, eu acho que não é para agora. Pessoas que não vivem, não temem, não congregam, não buscam, não têm uma vida de santidade com Deus, querem falar. E pior que tem gente que dá ouvido. O pior é isso, pessoas estão dando ouvido a essas pessoas. Pastores que pregam coisas banais, terrenas que vão passar, como a Bíblia vem dizendo, não vai ficar nada. Tem iludido as pessoas. E essas igrejas, essas pessoas têm tido cada vez mais voz. Mas é um sinal da apostasia. É um sinal do fim dos tempos, que o dia do Senhor tem chegado. Para nós, cristãos, é motivo de tristeza, Porque aqui no verso 9 vem dizendo: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Deus está dando tempo para a igreja se arrepender. Para você ainda que não decidiu, para você que está dentro da igreja, mas continua com seus pecados de estimação, para você que não se sujeita a Deus, anda sem disciplina, você que fala do jeito que você quer, que se veste do jeito que você quer, que faz o que você quer, você talvez esteja destinado também para o dia dessa destruição. Mas Deus está dando tempo e hoje é dia, este momento é dia de você se arrepender desse seu modo de viver, você que está dentro da igreja, 1, 2, 10, 20, 30, 40 anos, mas ainda continua religioso, ainda continua com vícios, com mágoa, com um falar profano, chulo, com o seu modo de vestir que é uma vergonha para o seu marido, uma vergonha para o seu pai, uma vergonha para sua esposa. Sabe, eu vejo muitos maridos, até pastores, que não falam nada porque às vezes não adianta, olhar o vestimento da sua esposa e aquilo lhe causar vergonha. Mas eles não falam nada. Não sei se estão cansados, se as esposas já não dão mais ouvido a Deus, ou se eles mesmos olham e... Eu vejo homens de Deus, pais, pastores, que veem seus filhos com roupas que desagrada a Deus, que traz a lascívia, a sensualidade, e já não conseguem mais corrigir. Talvez porque o filho é insensível, porque o filho é desobediente, porque talvez eles preguem dentro de casa, mas essas pessoas não querem nada. E a Bíblia diz que numa casa haverá 5, 3 não vão querer nada com o Senhor, e 2 vão querer, e ali haverá divisão. E eu entendo isso. Mas Deus está dando chance para você que tem um homem, uma mulher no seu lar que tem pregado o verdadeiro evangelho, que tem falado que Jesus está às portas, para você corrigir sua conduta, corrigir seu modo de viver, seu modo de falar. E talvez você não tenha dado valor, mas se você ouvir essa mensagem hoje, Deus não está tardando, e também Ele não se esqueceu da promessa que Ele fez.
Ele está te dando chance de se arrepender e voltar para Ele. Quanto é tempo? E ainda é tempo. Se você vai ouvir essa mensagem, para você ainda é tempo. Eu falava para os irmãos, eu não quero me promover. Também não tem porquê. Infelizmente a gente vê pessoas se promovendo na morte dos outros, né? Agora está aparecendo profecias de mulheres que pregam homens sobre esse rapazinho que morreu, que cantava, né, músicas cristãs, gospel. E o dia do Senhor chegou para ele. Um jovem de 30 anos, tinha acabado de ser pai. E chegou o dia do Senhor. E a nossa esperança, sem conhecer, é que esse menino esteja mesmo louvando e buscando a Deus acima de tudo. Era um menino que tinha sonhos, tinha projetos. Mas agora, eu creio que ele herdou a maior promessa, se assim for, né? Que as moradas celestes é o que Deus tem preparado. Mas e nós? Para que entremos preparados na vida? O que temos feito? Será que nós temos buscado as coisas dessa terra? Perdemos o sono, a paz, por causa do trabalho, das dívidas? Tem se findado esse ano de 2023? E quanto tempo você passou buscando o reino, se preparando para o dia do Senhor? E quanto tempo você buscou sonhos, conquistas, coisas passageiras? Será que quando você ora e fala, Senhor, o Senhor é tudo, é mais que o ar que eu respiro? Será que é? Será que se o Senhor voltar hoje, você está preparado? Como aquelas virgens prudentes, que ouviram e se prepararam, que sabia que o noivo viria, porque teve 5 nércias que ouviu a promessa, viveu da forma que quis, não se preocupou em se encher da presença de Deus. Mas quando veio a promessa, aí ficaram desesperados. E quantos no dia do Senhor vão estar desesperados? E quando chegar o dia do Senhor, vão correr de um lado para o outro, atrás, e não vai haver mais tempo. Deus está nos dando a oportunidade hoje. Irmãos, vivam de forma santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Irmãos, como é que a gente apressa a vinda do Senhor? Pregando o verdadeiro Evangelho. Ainda tem lugares que não tem a tradução da Bíblia. Você vê missionários de Deus falando que tem províncias aí que estão tentando levar a Bíblia, a tradução é algo muito difícil. Ah, mas tem YouTube, tem internet? Tem, mas tem lugar que nem tem a tradução da Bíblia ainda. Mas se nós fizermos a nossa parte, renunciarmos ao mundo para pregar o Evangelho na nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos pais, a nossa esposa, mesmo que não deem ouvido, mesmo que não liguem, é uma forma de apressar a vinda do Senhor. Jesus falou que se Ele não abreviasse os dias, talvez quando Ele viesse na terra não houvesse salvação, não houvesse fé. Mas Deus está nos dando a oportunidade. Sabe, irmãos, eu falava hoje no culto, eu não estou inventando nada. Eu estou somente lendo para vocês uma palavra, expressando para vocês o que o Espírito testificou no meu coração. Em saber o que tem sido mais importante na nossa vida, as coisas passageiras, transitórias, ou o reino dos céus, que é eterno, que não passará. O que nós temos buscado com afinco? Será que nós falamos, não, nosso Senhor, eu abandonei tudo por sua causa.
Mas nós temos dado o que para Deus? Depois de eu servir tudo e todos e o meu próprio desejo, eu vou orar. Eu vou ver se eu faço a vontade de Deus. Eu vejo isso, meus irmãos, às vezes na forma das pessoas cuidarem da igreja. Eu vejo isso hoje quando as pessoas se dispõem a visitar alguém que está enfermo, alguém que está caído. Eu vejo pessoas se dizendo cristão e você não vê o tempo dela dedicado a Deus. E eu não estou julgando. Espero que vocês me entendam. Eu só estou expressando para vocês que o dia do Senhor vem. Muitos podem zombar de vocês quando vocês pregarem isso. Quando vocês falarem, arrependam-se dos seus pecados. Meu familiar, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de trabalho, minha esposa, meus filhos. Abandone o pecado. Desapegue deste mundo. Volte-se para o Senhor. Entregue sua vida a Ele. Muitos podem zombar porque vão falar, esse evangelho é passado, o negócio hoje é show gospel, a casa de luzes, é se emocionar com cântico, com um louvor que move o coração que nem uma música mundana, mas depois nós saímos de lá e continuamos nas nossas práticas. O negócio hoje é prosperidade. Olha o que eu sou, olha o que Deus fez, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, isso é Deus na minha vida, não. Não é. Talvez você seja zombado porque você é humilde. Talvez o mais humilde da sua casa. Talvez é o que de fala mais simples. Talvez ninguém dê valor, mas você tem pregado o verdadeiro evangelho. Eu gosto muito do senhor Nicodemos, o reverendo. Acho que é da igreja presbiteriana. Eu não sou muito apegado a esse negócio de placa. E eu gosto muito do expressar dele. O quanto que ele parece que ele busca com afinco conhecer as escrituras, pregar a verdade, combater as heresias, combater esse evangelho moderno que tem profanado a palavra do Senhor, o nome do Senhor, que tem zombado do dia do Senhor. E muitos têm seguido isso. Eu gosto muito também do Paulo Júnior, ele é mais duro, mas também é um homem que anuncia o evangelho da forma dele, da forma que Deus tem moldado ele. Gosto muito desses dois pregadores, são poucos. Tem mais alguns, mas são poucos. Eu sei que existem muitos pequenininhos que pregam o evangelho anonimamente, o verdadeiro evangelho, o dia do Senhor, que tem mostrado ao mundo sinais. Irmãos, nós temos visto as coisas que têm acontecido. Os dias têm se passado tão rápido, se abreviado. E assim como o Senhor volta para pessoas de idade, como voltou para minha mãe, como voltou para esse jovem de 30 anos, o dia do Senhor pode chegar hoje para você e você tem preparado. O que você tem feito? Será que vale a pena ficar preso a uma roupa, a uma religião, a um falar, a um pecado? Será que esse pecado é tão maior que o reino dos céus, o que Deus te prometeu? Irmão, mas se Jesus não voltar agora, voltar daqui 50 anos, eu vou estar velhinho, aí eu já aceitei Jesus. Mas a gente não sabe. Jesus pode voltar hoje. Começar as tribulações hoje. Hoje a igreja ser posta à prova. Sabemos que o império do anticristo já está instaurado na terra. Falta poucas coisas para se cumprir. Mas se demorar ainda e eu já tiver morrido, mas você ensinou seu filho. Será que você tem ensinado seu filho sobre o dia do Senhor?
Será que aonde você vai você tem falado que virão tempos difíceis? Eu às vezes sou mal compreendido porque eu também não sei me expressar direito. Eu não sou doutor e eu prego aquilo que Deus ele coloca ao meu coração. Porque às vezes eu me preocupo com os tempos, mas eu me preocupo mais com o dia do Senhor. Eu falava no culto dessa noite que no dia do meu aniversário eu fui ver minha mãe. E eu cheguei em frente ao túmulo, ali estava a plaquinha. E ali Deus falou tanto comigo. Porque sabe, às vezes eu tenho buscado o reino do Senhor que talvez eu não alcance. Porque se eu pecar, se eu tiver uma mágoa, algo que impeça de eu chegar a Deus, Jesus voltar para mim e acabou. E pode ser o momento. E ali eu olhava para o túmulo da minha mãe sofreu muito. E no fim da vida ela entregou a vida para Jesus. Ceiou no leito. Minha irmã lembrava isso ontem. O pastor Clóvis, ele levou a ceia para minha mãe, a última ceia que ela tomou. E ela alcançou. Eu creio. Mas eu às vezes prego, às vezes faço obras, mas eu olhava para Deus naquele lugar e falava: Senhor, se eu piscar e falhar, e se eu não viver uma vida santa, separada, eu posso não alcançar aquilo que eu prego. Sabe, irmãos, aquilo que mais chamou a atenção aqui é nesse verso 12, que fala esperando o dia de Deus. Não, no 11, perdão. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Pessoas que vivem santidade. Irmãos, sem santidade nós não veremos a Deus. E santidade não é ser uma pessoa perfeita. É separado, é não estar nas festas, é estar vivendo uma vida em retidão, porque vai chegar o dia do Senhor. O que Deus colocou no meu coração hoje para anunciar para vocês é que o dia do Senhor vai chegar e essas pessoas que zombam, que têm escarnecido, que falam: não, Jesus não vai voltar, tudo é como igual. Falavam isso na época de Noé e aí não teve mais tempo. E eu falava para os irmãos que a nossa igreja é uma igreja que tem tentado ensinar valores cristãos de Cristo, um caráter de Cristo. Sabemos que as outras coisas vão acontecer. Se Deus quiser curar, vai trabalhar, mas Ele vai trabalhar de dentro para fora. Temos que ser homens e mulheres de valores de Cristo. E hoje em dia você vê poucas pessoas ensinando isso. Receba, Deus está falando isso. Vamos orar para Deus te dar isso. Isso não salva. Eu vejo pessoas falando, pessoas chegando na igreja e falando: antes de falar de Jesus, do evangelho sacrificial,
o preço que Jesus pagou pela sua vida, pelos seus pecados. Não. A pessoa chega na igreja destruída, a outra fala assim, ó, eu tô vendo, fizeram uma bomba na sua vida, tem uma obra do maligno, aí a pessoa já chega destruída, com o coração, e ela sai dali magoada e com raiva, e com medo. Pessoas estão prendendo as outras na igreja através dessas coisas. Não se fala mais do amor, do sacrifício. Hoje chega uma pessoa nova na igreja e você quer mostrar poder. É muito triste. Você vê Pedro anunciando aqui para a própria igreja. Irmãos, no meio de vocês vão surgir pessoas que zombam. Porque o joio é inevitável. Mas não deixe de se apegar a essa fé, a essa esperança, que os profetas, os apóstolos, eles vêm anunciando e anunciado, e que nós temos anunciado hoje. O dia do Senhor vai vir, e Ele virá como um ladrão, diz aqui. Ah, mas por que como um ladrão? Para aqueles que estão desapercebidos, para aqueles que estão fora da presença de Deus, vão ser pego de surpresa. Mas para aqueles que estão em Cristo, sabe que está chegando o dia dele vir, e nós não seremos surpreendidos. Pelo contrário, nós estaremos esperando a vinda do Senhor. Por isso, meu Deus, vale muito a pena você abrir mão de tudo por Cristo. Que seus sonhos terrenos não é errado, seus projetos terrenos não são errados, mas que não seja maior que o projeto de Deus para a sua vida, o reino dele. Que a sua esposa, o seu marido não seja maior, que os seus filhos não sejam maior, que nada seja empecilho para o dia do Senhor chegar para você e você estar preparado. Em nome de Jesus, meus irmãos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem simples, que eu não inventei, não teorizei nada. Eu só anunciei o que está escrito, que o dia do Senhor virá e Ele cumprirá a promessa dele, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. E se Ele não cumpriu ainda essa promessa, é por amor, para você, para mim, hoje ter chance de se arrepender, ter chance de entregar totalmente a vida para Ele, viver uma vida de santidade, de renúncia, porque sem isso não suportaremos, não veremos a Deus. Amém? Queria terminar com uma oração, né? Agradecer a Deus pelo vídeo, pela palavra, por abrir os nossos olhos, para nos lembrar que o dia do Senhor vai chegar, ainda mais em épocas como agora, né? Onde as pessoas estão pensando no Peru, no Natal, planejam viagens, lugares paradisíacos. Jesus pode voltar hoje, meus irmãos. Não é errado, mas sonhe primeiro com o reino dos céus. Abra mão dos prazeres, das paixões, para viver uma vida com Cristo. Imagina Noé. Noé era um homem como nós. Noé devia ter sonhos, projetos. Mas um dia Deus achou graça e falou: não é o meu projeto, o meu sonho, eu vou querer fazer através de você. Eu estou falando do meu jeito, mas pode ler a palavra de Deus, testifiquem, vai estar escrito lá. E Deus falou para Noé: faça dessa forma, desse jeito, dessa altura, desse comprimento, com esse tipo de madeira, com esse tipo de
argamassa. Faça dessa forma. E Noé é um homem com sonho. Ele abriu mão da vida dele e passou 100 anos construindo uma arca, o projeto do Senhor para salvar, o projeto do Senhor para dar chance para a humanidade. Noé passou 100 anos da vida dele entregues ao projeto de Deus. E nós? Quanto tempo já dedicamos aos projetos do Senhor? Será que temos construído a arca dele dentro de nós? Os valores, os preceitos, os frutos, o caráter. Noé fez conforme Deus mandou e você tem feito conforme Deus tem te mandado através da palavra? Talvez o seu pastor seja um homem de Deus, que nem é anunciado a verdade, o evangelho. É difícil. Seguir não é fácil seguir o evangelho. Para quem fala que é fácil, é mentira. Temos que abdicar dos nossos prazeres, muitas das vezes dos nossos sonhos, muitas das vezes dos nossos desejos. Mas no final vai ter uma coroa e o prêmio de estar com Cristo. O nosso galardão é Deus. Será que nós temos cumprido? Será que Deus chegasse como chegou para Noé e falou: Noé, eu quero que você faça isso desta forma? Será que Deus tem falado para você, meu irmão, minha irmã, através do servo dele: viva dessa forma, vista-se dessa forma, andem dessa forma, falem dessa forma, se portem dessa forma, tenham esses valores, e você não tem dado ouvido? Porque o dia do Senhor tem tardado para você, porque você tem ouvido o mundo, e dentro da igreja você mesmo tem escarnecido. Como eu escarneço? Não obedecendo, não praticando, não buscando a face do Senhor diariamente, não se entregando, não renunciando às suas vontades. Quando colocamos desse jeito fica mais estreito, né? Talvez a arca do Senhor está para fechar de novo. E só vai estar dentro dela aquele que obedeceu, que seguiu seus mandamentos, que buscou obedecê-lo em tudo, não só em uma parte ou só naquilo que é fácil, mas em tudo. Aqueles que deram ouvido ao Evangelho de Cristo, dos apóstolos, dos profetas. Meus irmãos, Jesus está às portas e tem nos dado chance. Deus Pai Santo e Poderoso tem nos dado chance de nos arrependermos, porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas Jesus já disse que o caminho é estreito e a porta é estreita. Poucos vão acertar com ela. Irmãos, você que vai ouvir, você que nem conhece o Evangelho, busque acertar com a porta. Endireite suas veredas, limpe suas vestes, suas mãos, o seu coração. Não deixe nada atrapalhar. Que o dia do Senhor chegue para nós e nós estejamos preparados como aquelas virgens prudentes, cheias do Espírito Santo. Amém? Essa foi a mensagem que Deus me deu. Essa é a mensagem que o Senhor permitiu eu transmitir a vocês. Aquele que vai ouvir, que em nome do Senhor Jesus venha analisar a sua vida, venha ver o que está vivendo, e se for necessário, se arrependa. Se for necessário, convirja aquilo que você tem vivido, mude a rota, mude a direção, volte.
Volte ao Senhor. Se for necessário, abandone tudo por Cristo, porque vai valer a pena. Jesus está às portas, irmãos. Estamos sentindo que nós venhamos nos preocupar mais com o que é importante realmente, e a nossa vida com Deus, amém? Queria orar com vocês para entregar essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço permissão para entrar na Tua santa presença. Pai, que o Senhor, meu Pai, tenha misericórdia de nós, que aonde chegar essa mensagem, as pessoas venham cair em si e saber que é verídico, que é verdadeiro, e o Senhor cumprirá a sua promessa, e que elas venham se arrepender dos seus atos, meu Pai, dos seus pecados, que a mágoa venha a ser retirada, que tudo aquilo venha a cair por terra, que impeça ela de chegar ao Teu reino, que nada venha impedi-la, meu Pai, de conquistar a salvação, que nós venhamos sim, meu Pai, estar preparados para o dia do Senhor, o dia da vinda do nosso Rei e Salvador, porque essa promessa mais linda que o Senhor tem nos prometido, essa é a promessa que esperamos ansiosamente pelo dia do Senhor. Sabemos que aquele que deseja o dia do Senhor não sabe que será um dia terrível. Será sim, Pai, mas também será o dia que nós veremos o nosso Cristo. Será o dia também que se findará as nossas dores. Será o dia que vamos conquistar o prêmio da salvação. Pai, mantenha a igreja firme, aquele que ouviu esse evangelho. Firma eles, meu Pai, na Tua presença. Nos dê os Seus valores, o Seu caráter, Pai, para que nós venhamos conseguir chegar até a Tua presença, estar com o Senhor, morar com o Senhor. E aquele que não Te conhece, Senhor, que ouve tantas palavras, não sabe para onde ir, tantos evangelhos, evangelho para tudo que é tipo de pecado, que ao ouvir essa mensagem ele venha pensar e ter o desejo de conhecer ao Senhor. Talvez quantas pessoas, Pai, estão indiferentes à promessa do Senhor porque sofreram na igreja, desilusões com homens que profanaram o Seu evangelho das piores formas possíveis, que tentaram manchar o que é puro. E talvez essas pessoas não acreditem mais que existem homens e mulheres de Deus que têm abdicado da sua vida para que o Senhor salve, para que o Senhor expresse o Seu amor. Mas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, meu Pai, esses corações venham ser sarados, curados, transformados. Meu Pai, eu entrego esta palavra, essa oração, e agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos dado tempo, ter nos dado chance após chance, dias após dias, de nos arrependermos, de voltarmos para o Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso e tão bom. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Que os meus irmãos venham receber a graça, a misericórdia, o perdão, a força, a fé que eles necessitam para permanecer, para estar com o Senhor, para abrir mão do mundo, abrir mão dos desejos, para alcançar o prêmio da salvação. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, meu Pai. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe aquele que chegar a essa mensagem. Que Deus alimente a semente pura e verdadeira dele. Em nome de Jesus. Amém.